Oi, turma! Bom domingo pra vocês! Como vocês estão? Aqui estamos bem com um domingo de sol. Estou gravando isso no domingo. Sol pra caramba, calor horroroso. Cairia bem agora um açaí. Será que eu estou no mercado comprar? Bom, deixa isso pra depois. Mas o açaí cairia bem agora. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Vamos estudar um pouco mais da palavra de Deus. Na aula passada, a gente começamos a falar sobre questões de prioridades. Tanto que o nome da nossa lição é, nem sei se vai dar pra ver, tá nas mãos de Deus, né? E para nós pensarmos assim, em coisas que nós devemos ter como prioridades e coisas que literalmente nós devemos deixar nas mãos de Deus, porque Ele vai suprir essas nossas necessidades que às vezes nós consideramos como prioridade em nossas vidas. Também falei na aula passada para vocês darem uma lida no texto de Mateus 6, do versículo 24 ao 34, que eu deixei como lição de casa, além de outra coisa que eu tô esperando a resposta de vocês até agora, tá? Eu ainda acredito que vocês vão me mandar essa lição de casa. Mas o texto de Mateus 6, do versículo 24 em diante, mostra algumas coisas que Deus cuida de nós, cuida para nós, para que nós não venhamos a nos preocupar com isso. Porque muitas vezes a gente coloca diversas outras coisas como prioridades da nossa vida e não há necessidade disso, até porque talvez não consigamos resolver essas coisas porque não é nossa alçada resolver isso. É algo que devemos deixar nas mãos de Deus para conseguirmos colocar os nossos esforços em outras coisas que vão ser importantes, inclusive para o crescimento da obra dele, né? E com isso a gente vai continuar a nossa lição de hoje. Vamos falar algumas questões que nós devemos levar em consideração quando formos estabelecer as nossas prioridades. Lições essas que Jesus ensinou pra gente, inclusive no capítulo 6, do versículo 24 em diante de Mateus. Por isso que eu tô falando pra vocês lerem e vou continuar insistindo, porque sim, é uma leitura boa que a gente tira diversas lições dela. Na aula passada, o que eu tinha comentado com vocês? Que diante de tantas possibilidades ao longo da nossa vida, é preciso nós termos prioridades. Não dá pra gente querer fazer tudo. Ou a gente faz uma única coisa 1000 vezes do que 1000 vezes uma... Não, vamos lá de novo. A gente tem que fazer uma única coisa 1000 vezes do que fazer 1000 coisas uma única vez. Porque essa única coisa que nós fizemos 1000 vezes vai sair perfeita a ponto de sermos até excelência nessa atitude que nós vamos tomar. Porque ser medíocre em pequenas coisinhas não vai levar a gente a lugar nenhum. E é com isso que nós definimos as nossas prioridades, inclusive. Então vamos lá. Jesus, ele demonstrou durante todo o seu ministério que sua prioridade era ensinar a palavra de Deus. E mostrou isso de forma bem clara nesse texto que lemos na semana passada de Mateus 6, 24 ao 34. A gente vai ler até alguns versículos hoje. Uma das questões que Jesus salientou ensinando a palavra dele foi a questão de foco. Jesus nos faz refletir acerca do foco, o primeiro passo para se estabelecer prioridades. O que vale mais? Jesus nos pergunta e no que vale mais, até no texto mesmo, no versículo 26 e no versículo 25 e no versículo 26, que fala assim, de Mateus 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Deus nos tem como prioridade por conta do nosso valor. Nós valemos muito mais do que uma árvore, do que uma planta, porque nós somos feitos à semelhança dele. Somos considerados filhos dele. Um pai não vai considerar o seu filho a prioridade em sua vida. Algumas pessoas não têm, infelizmente não têm os seus pais, não têm as suas mães por perto, mas tem pessoas que têm um grande carinho por eles, que consideram eles as coisas mais importantes desse mundo. Não será assim Deus com a gente tem um pai, gente, perfeito. Vai se preocupar conosco. Eu sou a louca das plantas aqui de casa, né? Eu tenho uma porrada de planta lá fora. As minhas plantas dão umas florzinhas tão lindas, às vezes eu esqueço de molhar elas, eu admito. Mas Deus cuida tão bem delas que mesmo eu esquecendo muitas vezes de molhar, vem uma garoinha, vem aquele orvalho, que dá um pouco de alimento para ela, que garante sua sobrevivência e tá dando flores lindas. Não se importa muito mais Deus comigo do que se importa com elas, que me garante que todo dia eu vou acordar
mesmo que o dia seja difícil, mas eu vou ter força de passar esse dia inteiro pela graça de Deus? Assim como Deus, ao ver o cuidado de Deus com algo menor do que nós, podemos ter certeza de que nossa vida está nas mãos do Pai Celestial. Assim como Deus, não podemos ignorar as pequenas coisas ou nos entregar ao ócio, né? A gente também não pode esperar que tudo caia do céu, né? Vamos ter um pouquinho de simancão nesse ponto. Mas nós devemos reconhecer que uma das prioridades de Deus é nos sustentar, tá? Deus garante assim que vai garantir o pão de cada mesa, o pão de cada dia na nossa mesa, a nossa vestimenta, mas Ele não espera que a gente fica deitado, de pernas pro ar, esperando que tudo caia do céu. A gente também tem que ter um pouquinho de esforço, né? Que preguiça não é algo muito bom para o corpo de ninguém. Então, se nos preocuparmos em cuidar do que é prioridade de Deus, veremos que o esforço é inútil. Realmente, a gente não tem que se preocupar com a prioridade, mas a gente também não pode ficar parado. Porque o controle de nossa vida não está nas nossas mãos, está nas de Deus. Mas, como eu disse, ócio não é legal, preguiça não é legal. Deus vai garantir o sustento nosso? Vai garantir o sustento nosso, mas não é por isso que a gente vai ficar de mãos atadas esperando o milagre acontecer. Porque não adianta você querer ser o as de determinada coisa, ser o melhor em determinada coisa, sendo que você não cria esforço para isso. Deus vai garantir que você tenha toda a capacidade possível para ser o melhor naquilo. Mas cabe você também querer ser o melhor naquilo. Então, é a questão de foco. Vocês terem o foco definido. Qual é a minha prioridade? Minha prioridade é tal coisa, então eu vou fazer essa coisa 1000 vezes até ela ficar perfeita. Não apenas uma única vez, achando que uma única vez que eu vou fazer isso daí vai ser o suficiente para minha vida. Eu tenho que ter uma certa constância nisso, um certo foco. Deus vai se focar em garantir o meu sustento, em que as mínimas coisas minhas sejam supridas. Enquanto isso, eu terei o meu foco em manter-me naquele ideal até eu conseguir alcançá-lo, como prioridade na minha vida. Um segundo item que a gente tem que levar em consideração quando estabelecemos as nossas prioridades é referente à eficiência. Uma pura questão de eficiência. Foco errado nos faz pessoas ansiosas, pois nunca solucionaremos o que está fora do nosso alcance. Além disso, mesmo que nos esforcemos para isso, nunca seremos tão eficazes quanto Deus. Jesus agora inverte os valores. Ao olhar para as flores do campo, percebemos que nem mesmo o homem mais rico e mais sábio do mundo pode se comparar à beleza que Deus empregou em uma planta qualquer. Realmente, eu tenho umas plantinhas aqui, menino do céu, lindas. Eu olho assim e falo, meu Deus, eu não vou conseguir nunca ficar tão linda quanto elas. Mas eu sei que Deus cuida de mim mais do que cuida delas. Nada que façamos pode superar a beleza da criação de Deus. Gente, uma das coisas mais bonitas, apesar de eu não ser fã de praia, mas eu amo ficar parada na praia, olhando só o mar, só as ondas vindo. Gente, aquilo ali dá uma calma, uma sensação de paz. Assim, não, é beleza demais para um lugar só. Ou você tá num sítio, alguma coisa, você vê aquele monte de árvore, aqueles passarinhos cantando de manhã. Eu, sinceramente, amo acordar ouvindo os passarinhos que tem aqui no vizinho cantando. Isso me dá uma paz, uma tranquilidade. Assim, não, isso é cuidado de Deus, em garantir que, tipo, o dia todinho pode dar errado, pode vir tudo uma merda, mas Deus vai estar cuidando de mim em todos os momentos. Ele nos mostra a verdadeira beleza. Gente, vamos lá ser sincero. Você vê as pessoas assim, você fica encantado com pequenos detalhes que te fazem ficar extasiado, assim, não pro nada quase. Avaliar o foco e eficiência nos ajuda a não andarmos ansiosos, pois reconhecemos que o necessário para sobreviver é de conhecimento e prioridade de Deus, algo que aqueles que não conhecem a Deus sequer podem imaginar. Então nós devemos ter um foco em determinada coisa e saber se aquele foco é necessário mesmo. Eu vou focar em garantir que vou comer arroz todo dia, por exemplo, mas é necessário a eficiência, o foco naquilo. Essa é exatamente a minha prioridade. Uma outra coisa que a gente também tem que avaliar como questão de prioridade é a questão de confiança. Nossas prioridades estão vinculadas a quem servimos. As riquezas nada mais são do que expressão de nosso próprio poder, de modo que, se não confiamos a Deus nossas necessidades básicas, tentaremos supri-las com nosso esforço, com a finalidade de acumular riquezas.
A gente vai ter como prioridade, Deus não vai me garantir tal coisa. Não confia no poder de Deus e começa a acumular riqueza. Eu vou trabalhar muito para ter muito dinheiro, porque eu não sei o dia de amanhã. Realmente, nós devemos sim nos preocupar em não acumular riquezas, em ganhar alguma coisa, em querer alguma coisa um pouco mais, mas isso não deve ser a prioridade da nossa vida. Lembra, Deus cuida das nossas necessidades básicas. É impossível confiar nos dois, querer confiar em acumular riquezas e querer confiar em Deus, que até o próprio versículo 24 de Mateus 6 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, Jesus sequer tinha um lugar para reclinar a cabeça. Mas a sua confiança em Deus o permitia que ele não se preocupasse com o dia de amanhã e se esforçava em realizar as coisas do presente. Não que a gente não deva se preocupar realmente com o dia de amanhã, mas eu vou me preocupar com o dia de amanhã, sendo que ainda nem sei o que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente sabe que é dia 7 de setembro, é feriado. Eu sei o que vai acontecer nesse feriado. Para que eu vou me preocupar com o dia de amanhã se o de hoje ainda nem acabou? Essa é uma questão muito de ansiedade. A gente fica muito preocupada. Ai, meu Deus, vai acontecer tal coisa. Pode vir a acontecer tal coisa. Pode. Como não pode. E esse pode e não pode só mina as nossas forças, só fica pegando as nossas forças, sendo que a gente poderia estar usando isso para focar em algo mais importante. Às vezes, assim, gente, não desprezando quem sofre crise de ansiedade, gente. Porque eu tenho também crise de ansiedade, às vezes quando eu fico meio surtada das ideias, eu sofro um pouquinho com isso. Mas eu tento sempre colocar a minha cabeça nisso. Tô com esse sentimento agora? Tô. Eu vou conseguir mudar o dia de amanhã? Não sei, porque o dia de amanhã nem chegou ainda. Então eu tento manter a calma, confiar em Deus que sim, eu vou passar esse dia, vou conseguir seguir esse dia, focando em outras coisas e não no dia de amanhã. E sempre eu consigo passar um dia. É um dia de cada vez que a gente vai vivendo. Não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não aconteceu ainda. Quando ele chegar, eu me preocupo com ele. Eu vou me preocupar com agora, porque eu sei que Deus vai estar comigo nesse momento, me ajudando a passar por essa crise que eu posso estar passando. E sei que eu vou passar por isso vitoriosa. Pode ser que eu não tenha o resultado que eu queria ter obtido. Mas não é por isso que eu vou deixar que isso consuma as minhas forças a ponto de eu não conseguir nem viver. Porque eu sei que Deus está comigo e eu vou conseguir passar por isso. Então, os esforços que nós normalmente dedicamos para acumular riquezas e garantir nosso próprio sustento devem ser direcionados para o reino de Deus. Com foco em servir a Deus, nossa eficiência se multiplica e podemos estudar, trabalhar, nos relacionar e nos divertir de modo a glorificar a Deus. Aí vem novamente a questão do foco. Será que tudo o que queremos acumular realmente eu preciso? Então, assim, tentar focar em servir a Deus, em ser sim um cristão, em se preocupar com o próximo, que Deus sim vai garantir o nosso sustento em todas as outras coisas, tá? Então, tentar manter o foco, lembra? Estabelecer prioridades. Minha prioridade no momento é tal coisa. Estou passando por um problema de saúde. Então, meu problema de saúde, eu preciso passar no médico, fazer exames. Eu tenho que focar nisso, tenho que fazer coisas direcionadas a isso e confiar que Deus vai me ajudar com isso. Preocupar em cuidar da minha saúde. Ai, mas a minha casa tá suja, eu preciso limpar e não sei o que, não sei o que. Limpar a tua casa vai te trazer saúde? É necessário esse ser o foco da sua vida? É necessário ser isso a sua prioridade? Não, sua casa não vai se limpar sozinha. Mas você se preocupar em focar em determinada coisa vai te ajudar pelo menos a estabelecer limites para as outras coisas que você venham a fazer. Beleza? Não concluímos nossa lição, temos alguns pontos ainda para trazermos na nossa próxima aula, mas deixo novamente uma lição para vocês. Vocês estão tudo acumulando lição. Vocês leiam, que a gente vai trazer esse texto na próxima aula, o texto de Lucas 10, do versículo 38 ao versículo 42, tá? Então leiam Lucas 10, eu vou deixar aqui descrito. Leiam Lucas 10, do versículo 38 e versículo 42, tá bom? Para nossa próxima aula. Antes que eu me esqueça, os kits estão quase prontos. Nosso momento Ai que Festa.
Então eu tô aguardando vocês me mandarem a confirmação se vão participar da nossa atividade dia 20, tá? Dia 20, 5 horas da tarde. A gente vai fazer uma videochamada por WhatsApp. Quero a participação de todos. Me confirmem. Me confirmem, nós estão convocados. É só me avisar que vai participar, mas vocês estão convocados, tá? Só pra vocês saberem. É tudo convocação. Eu vou ligar pra vocês dia 20. Se desligar na minha cara, eu vou ligar com raiva. Então é isso, gente. Um bom domingo. Beijo. Fiquem com Deus. E até semana que vem.